Você sabe, o canal Buenas Ideias é feminista. Você sabe, o canal Buenas Ideias acha que as mulheres têm que tomar o poder imediatamente. O que irrita um pouco o canal Buenas Ideias, não sei quem está por trás desse canal, é que as feministas nem sabem a própria história e nunca ouviram falar na Dona Brites de Albuquerque. Quem é a Dona Brites de Albuquerque? Quem é a Dona Brites de Albuquerque? É a primeira mulher que tomou o poder nas Américas, do Alasca à Patagônia. Nunca nenhuma mulher tinha ocupado um cargo diretivo. E ela ocupou. Quando? Em 1554, meu chapa. A Dona Brites, alguns dizem que na verdade chamava Beatriz de Albuquerque. Ela nasceu em Portugal em 1517 e com 16 anos de idade já casaram ela, que nem só ia acontecer, com o Duarte Coelho. A sorte dela e dele é que o Duarte Coelho era um cara decente. O Duarte Coelho ganhou a capitania de Pernambuco, naquela divisão do Brasil em capitanias hereditárias, naquele mesmo ano, de 34, e veio para o Brasil com a mulher, com os filhos e com o irmão, seu cunhado, o irmão da sua mulher, Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano. É assim chamado porque dizem que ele teve mais de 100 filhos. O Adão Pernambucano passava o rodo. Bom, a Dona Brita chegou aqui com 17 anos de idade, foi uma das primeiras mulheres na história a vir para o Novo Mundo. Não vinha mulher, não era permitido a presença de mulheres nos navios do descobrimento. Ela veio com o marido se instalar em Olinda, tiveram o único projeto colonial decente. O Duarte Coelho foi o único donatário eficiente, o único donatário com visão. Ele estabeleceu a lavoura canavieira lá, tentou paz com os índios, etc, blá, 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 blá. E aí o rei nunca respondia nenhuma carta dele. Ele dizia, pô, rei, vamos fazer isso, pô, rei, vamos fazer aquilo, nada. Até que ele resolveu, depois de 20 e tantos anos no Brasil, não tendo recebido nenhuma resposta do rei, ir lá falar ele próprio com o rei. O rei tratou ele tão mal que ele morreu de desgosto. É verdade, vai lá ler o livro Capitães do Brasil. Quando ele morreu, a notícia chega ao Brasil de que ele morreu de desgosto na antecâmara do rei, sendo esperando para ser recebido e nunca foi recebido. E a Dona Brites assumiu o governo da capitania, cara. E assumiu com equilíbrio, com decência. Ela era da família Albuquerque. Os Albuquerque são os tais varões assinalados do poema de Camões. Um tio dela é o Afonso de Albuquerque, o leão da Índia, um super conquistador. E ela é irmã do Jerônimo de Albuquerque, que conquistou toda a Paraíba, todo o Rio Grande do Norte. Essa região ali foi toda meio conquistada pelos avanços do Jerônimo de Albuquerque. Ela teve vários filhos com o Duarte Coelho, daí os filhos assumiram no lugar dela. Ela ficou no poder de 1554 a 1560 e tantos, por aí. Aí os filhos dela assumiram o poder, só que foram chamados, cara, para tomar parte da cruzada do Dom Sebastião, lá em Alcácer Quibir, no Marrocos, na grande batalha lá, onde morreu toda a nobreza portuguesa, inclusive o rei. E os filhos dela ficaram gravemente feridos, os dois filhos dela ficaram gravemente feridos, e não puderam voltar para o Brasil. E ela reassume o comando da capitania em 1578 e se mantém no comando da capitania até 1584, quando ela morre. Morre com 67 anos de idade. Uma mulher fascinante, uma mulher maravilhosa, uma mulher que conseguiu trazer algumas das suas joias para o Brasil e se vestia com grande dignidade, com algumas joias, a primeira mulher a ocupar um cargo diretivo na história do Brasil. Viva Dona Brites! Sigamos o exemplo de Dona Brites e todo o poder às mulheres, não é mesmo? Então tá, tchau.